O meu sobrinho silencioso rasgou todos os arranjos, por isso a rapariga da florista colocou uma margarida de papel. Ato 1. A primeira fita rasgada. O primeiro ramo desfez-se nas mãos de Leoband antes de ninguém ampaim, na Vale Flowers, perceber a quem pertencia. Rosas brancas deslizaram pelo balcão. Caules de eucalipto espalharam-se pelo azulejo. Uma fita de cetim, larga, cara e demasiado impecável para o luto, rasgou-se com um som suave que fez todos os adultos da loja virarem. Leo não fugiu. Não gritou. Ficou junto ao balcão de trabalho de mármore, com as duas mãos cheias de fita partida, os ombros pequenos direitos, o cabelo escuro a cair-lhe sobre a testa, o rosto calmo daquela forma assustadora, como as crianças por vezes ficam calmas quando todos os adultos na sala já deixaram de ouvir. Nora Vale viu o primeiro porque estava a preparar lírios no canto de trás da loja, onde a unidade de refrigeração roncava e o rádio perdia o sinal sempre que a chuva cruzava a cidade. Tinha 29 anos, era caucasiana, de cabelo castanho e usava um avental de lona verde sobre um camisolão creme, com as mangas arregaçadas até aos cotovelos. As suas mãos cheiravam a fita floral, a caules molhados e a café que não tinha acabado. Viu a fita rasgada. Depois viu os dedos do rapaz, não a tremer, não selvagens, precisos. Ele não tinha destruído o ramo inteiro. Tinha rasgado a fita, tirado as rosas brancas e deixado os pequenos miosotes azuis intocados perto do centro. Isso importava. Olá, disse Dennis, o motorista de entregas da manhã, aproximando-se da criança. Não faças isso. Leo pegou num segundo ramo. Dennis, disse Nora. Ele parou porque ela usou a voz que reservava para escadas, pisos molhados e homens que pensavam que ser mais barulhentos os tornava úteis. Leo rasgou a segunda fita. Esta era de cetim preto enrolada em lírios e tulipas brancas. A fita partiu-se nitidamente entre os seus polegares. Ele removeu as tulipas, deixou-as cair no balcão e deixou um ramo de alecrim no lugar. A campainha da porta tocou. 2 homens de fato preto entraram primeiro. Não olharam para as flores. Homens assim nunca olham para o que é bonito até a beleza se tornar tática. Um verificou a janela da frente. Um verificou a porta da sala de trabalho. E ambos olharam para Leo com o alarme de pessoas cujo trabalho não incluía compreendê-lo. Então Rafael Belandi entrou. Ninguém na Vale Flowers o confundiu com um homem de negócios. Tinha 41 anos, barba feita, cabelo escuro e vestia um fato de 3 peças preto sob um longo casaco preto que fazia a estreita loja de flores parecer menor. Um anel de sinete pesado pousava na sua mão direita. O seu rosto era bonito daquela forma severa de mármore antigo, tudo maxilar angular e quietude controlada, mas os seus olhos moviam-se rapidamente. Encontraram Leo, depois as flores estragadas. Leo, disse Rafael. O rapaz não olhou para ele. O guarda-costas mais alto atravessou a sala. Eu trato dele. Nora entrou no seu caminho. O guarda-costas parou tão abruptamente que um balde de gipsofila balançou atrás dele. Mova-se, disse ele. Não. A palavra pousou limpa entre as rosas. O olhar de Rafael aguçou-se. Nora não desviou o olhar do guarda-costas. Ele está a segurar fio de florista, fita rasgada e 3 caules com pontas cortadas. Você apressá-lo. Ele fechou as mãos. O homem olhou para as mãos de Leo, depois para Rafael. Afaste-se, disse Rafael. Senhor, ele está a danificar propriedade. Afaste-se. O guarda-costas obedeceu, infeliz mas controlado. Leo rasgou o terceiro ramo. Este tinha sido colocado numa urna de cerâmica branca para a encomenda memorial Belandi, embora Nora não soubesse que era Belandi quando a arranjou. A sua tia tinha escrito o cartão naquela manhã e ido ao mercado grossista antes de os clientes chegarem. A encomenda pedia 12 ramos de rosas brancas, 6 lírios e uma longa grinalda de mesa para um jantar memorial privado. Leo voltou a tirar as rosas brancas. Deixou as pequenas margaridas selvagens. Nora viu então o padrão. Rafael viu apenas o dano. Eu pagarei por tudo, disse ele. A mão de Leo apertou a fita. Nora virou-se para Rafael. Não diga isso outra vez. A loja ficou em silêncio, exceto pelo refrigerador. A mão do segundo guarda-costas tremeu perto da sua jaqueta. Nora apontou para ele com uma tesoura floral. Mãos onde eu possa vê-las. Ele encarou-a. Isto é uma florista, disse ela.
Não um tribunal, não um beco, e não uma sala onde uma criança se torna um problema porque os adultos estão envergonhados. Rafael olhou para a tesoura, depois para o rosto dela. Qual o seu nome? Perguntou ele. Nora Vale. Você é dona deste lugar? A minha tia é. Eu evito que colapse antes do meio-dia. O meu sobrinho destruiu 3 arranjos. Não, disse Nora. Ele editou-os. Um dos guarda-costas fez um som e depois, sabiamente, transformou-o numa tosse. Os olhos de Rafael escureceram. Isto não é uma piada. Concordo. Leo pegou num quarto ramo. Rafael deu um passo. Nora levantou uma mão sem o tocar. Pare. O facto de ele ter parado mudou a sala mais do que gritar teria mudado. Rafael Belandi parecia um homem que tinha passado a vida a decidir quando as salas acabavam. Tinha dinheiro suficiente para substituir todas as flores da loja, homens suficientes para remover todos os obstáculos e medo suficiente à volta do seu nome que a maioria das pessoas teria pedido desculpa antes de ele o pedir. No entanto, ficou parado porque uma assistente de florista lhe disse para o fazer, e porque o seu sobrinho ficara muito quieto com fita rasgada entre os dedos. Nora atravessou o balcão de trabalho, não na direção de Léo. Isso também importava. Move-se para o cesto de restos ao lado da prateleira de fitas e tirou um quadrado de papel de embalagem branco liso. Era do tipo barato, fino o suficiente para vincar, forte o suficiente para embrulhar um vaso. Colocou-o no balcão, dobrou um canto para o centro, depois outro, fazendo cada movimento lento o suficiente para o rapaz acompanhar e aborrecido o suficiente para que nenhum adulto pudesse confundi-lo com um truque. Os dedos de Léo pararam. Rafael viu. Nora continuou a dobrar. O papel tornou-se uma pequena margarida com 5 pétalas desiguais e um centro apertado. Não a decorou. Não a ofereceu a balcão, entre o ramo estragado e os miosotes intocados. E depois recuou. Aí está, disse ela suavemente. Leo encarou a margarida de papel. Ninguém se moveu. Nora olhou primeiro para os guarda-costas. Mais um passo atrás. Eles olharam para Rafael. Rafael fez sinal, eles recuaram. Nora olhou para Dennis. Sinal de porta para fechado, mas as entregas da manhã à pressa. Fechado. Dennis virou o sinal. A florista tornou-se menor, mais silenciosa e menos interessada em testemunhas. Leo pousou o quarto ramo sem o rasgar. Pegou na margarida de papel, virou-a uma vez na mão e depois empurrou-a de volta para Nora com 2 dedos. Não foi fala, não foi um milagre. Foi uma resposta. Rafael inspirou como se alguém o tivesse golpeado atrás das costelas. Nora não sorriu. As crianças geralmente deixam de confiar em adultos logo depois de os adultos celebrarem demasiado alto. Pegou noutro quadrado de papel do cesto. De novo? Perguntou. Leo bateu na fita branca rasgada. Primeiro papel? Nora disse. Fita depois. Ele olhou para ela pela primeira vez. Os seus olhos eram cinzentos como os de Rafael, mas mais suaves, não mais fracos. A observar, a medir, uma criança a tentar decidir se um adulto queria dizer a regra ou apenas o som dela. Nora dobrou uma segunda margarida de papel. Rafael ficou no meio da loja com a chuva no seu casaco preto, poder em ambas as mãos, e sem ideia do que fazer com qualquer um deles. Ato 2. As flores que ele deixou em paz. Rafael Belandi tinha visto salas cheias de homens armados ficarem em silêncio quando ele entrava. Tinha visto juízes engolirem palavras, conselheiros esquecerem insultos e capitães de família baixarem os olhos porque o seu pai lhe ensinara que um nome só sobrevivia se a sala soubesse o custo de o desafiar. Tinha entendido essas salas. Tinham regras, feias mas legíveis. A Veil Flowers não fazia sentido para ele. Era demasiado brilhante, demasiado estreita, demasiado viva com aromas que mudavam a cada poucos metros. Terra úmida perto dos baldes, folha de limoeiro perto do lavatório, rosas, lírios, flor de cera, papel, café e o estalo verde fresco dos caules cortados. Cada superfície carregava cor. Cada balde parecia quebrável. Os seus homens pareciam ridículos entre as hortênsias, e Leo, que não lhe falava há 11 semanas, acabara de responder a uma assistente de florista empurrando papel por um balcão. Rafael não se moveu porque Nora lhe dissera para não se mover. Isso irritou-o. Também acalmou a sala. Nora dobrou a segunda margarida mais lentamente que a primeira.
As suas mãos eram eficientes, não delicadas. Pequenas cicatrizes atravessavam 2 nós dos dedos. Uma tira de fita floral verde agarrava-se às costas do seu pulso. O seu avental tinha uma mancha de pólen perto de um bolso e um lápis atrás do outro. Tinha o tipo de beleza que não pedia para ser notada e por isso fazia da observação uma descoberta. "Ele gosta de papel?" perguntou Rafael. Os ombros de Leo apertaram-se. Nora olhou para Rafael, depois de volta para a dobra. "Não." "Então o quê? Ele gosta de controlo que não o toca." A frase era tão precisa que fazer o trabalho de não reagir. O filho da sua irmã fora viver com ele depois da morte dela. Não imediatamente. Primeiro, houve parentes, advogados, discussões e um mês desastroso com uma prima que acreditava que tutores caros podiam substituir a paciência. Depois Leo chegou à casa de Rafael com 3 malas, uma fotografia que ele mantinha virada para baixo e um silêncio que fazia cada adulto comportar-se como se o silêncio fosse um inimigo que eles pudessem cercar. Rafael contratara especialistas em fala, consultores infantis, professores particulares, um professor de música, uma mulher que trazia cartões de veludo com sentimentos impressos, um homem que acreditava que o contato visual podia ser ganho através de jogos. Nenhum prejudicara Leo, mas todos queriam algo dele. Uma palavra, um aceno, um sinal de que o adulto tinha tido sucesso. Leo dera-lhes nada. Então, esta manhã, Rafael trouxe-o para aprovar flores memoriais para o jantar privado da sua mãe, porque a família insistiu que o rapaz deveria ser incluído. Rafael pensou que inclusão significava presença. Aparentemente, Leo discordou. Nora colocou a segunda margarida de papel ao lado da primeira. Leo não a alcançou. Em vez disso, pegou na fita branca rasgada e colocou ao lado das 2 flores de papel, não sobre elas, ao lado delas. "Bom", disse Nora. A prima de Rafael, Bianca, que chegara 2 passos atrás dos guardas e ficara perto da porta num casaco cinzento pálido, finalmente encontrou a voz. "Bom", ela estalou. Ele destruiu centenas de euros em flores memoriais. Os dedos de Leo curvaram-se. Nora não olhou para Bianca. "Ninguém te pediu para deixares a sala mais alta." Bianca piscou. "Com licença?" "Não." A boca de Rafael quase se moveu. Bianca olhou para ele, esperando uma correção. Rafael não deu nenhuma. "Rafael", disse ela, magoada, "isto é impossível. O jantar é esta noite. A família espera rosas brancas." Leo empurrou uma das rosas brancas para fora do balcão. Caiu no chão sem drama. Nora olhou para ela, depois para a margarida selvagem intacta, ainda no arranjo rasgado. "Ele não. Ele tem 8 anos", disse Bianca. "Ele não decide florais memoriais." Leo pegou noutra rosa branca. Nora levantou um dedo. Ele parou. "Você pode movê-la", disse ela, "mas não a pode atirar." Rafael observou seu sobrinho a considerar a regra. Leo colocou a rosa na borda mais distante do balcão, longe das margaridas. "Obrigado." Bianca fez um som impaciente. "Já estamos a aplaudir boas maneiras à mesa?" "Estamos a notar comunicação. Ele está a fazer uma bagunça." Nora disse. "Ele está a fazer uma bagunça. Tal como a maioria dos adultos antes de aprenderem a usar palavras." Dennis, à porta, virou o rosto para a janela. Os seus ombros tremeram uma vez. Os olhos de Bianca estreitaram-se. "Você é muito ousada para uma moça de florista." "Assistente floral", disse Nora. "Se vai insultar o meu trabalho, pelo menos use o departamento correto." Um guarda tossiu. Rafael olhou para Nora. "Você sempre corrige clientes?" "Só quando eles estão errados perto de crianças." A resposta atingiu mais forte do que deveria. Rafael olhou para Leo. O rapaz não olhava para ele, mas a sua mão relaxara. Ele parara de rasgar flores. Arrancara as rosas brancas numa pequena linha rejeitada e as margaridas selvagens perto das de papel. "O que significa?" perguntou Rafael. "Ainda não sei, mas você sabe que significa algo." Nora encontrou seu olhar. "As crianças não desmontam flores por categoria porque gostam de faturas." "Você acha que ele está a classificar?" "Eu acho que ele está a objetar-se às rosas brancas, a tudo o que elas representam nesta encomenda." Bianca deu um passo em frente. "Rosas brancas representam respeito." "Às vezes", disse Nora, "às vezes representam adultos a escolher o luto mais seguro porque o verdadeiro é inconveniente." A loja ficou silenciosa.
Rafael sentiu a frase entrar nele lentamente. A sua irmã Helena Belandi odiava rosas brancas. Chamava-lhes papel de parede funerário. Gostava de flores selvagens compradas em bancas de esquina, flores amarelas de cozinha, margaridas de fendas no passeio, qualquer coisa que parecesse ter sobrevivido ao tempo em vez de a uma comissão. Ele sabia disso. Sabia disso e ainda assim aprovou a encomenda porque Bianca enviou a fatura. A família esperava branco e ele estava demasiado cansado para discutir com pessoas que usam a tradição como uma porta trancada. Leo pegou numa margarida selvagem e colocou ao lado da de papel. A garganta de Rafael apertou-se. Nora também viu isso. Malditos os seus olhos cuidadosos. Ela não se suavizou para ele. Virou-se para Leo. Mais margaridas? Perguntou. Leo bateu no balcão 2 vezes. Papel ou reais? Ele apontou para a margarida de papel. Primeiro papel? Nora disse. Depois. Ele apontou para a margarida selvagem. Riso real. Leo olhou para a fita branca rasgada, depois para a fita preta no lírio. A fita preta à volta do lírio tinha uma escrita dourada impressa ao longo de uma borda. Bianca encomendara. Ele lembrou-se de algo formal, algo caro. Em memória de Helena Bell, Andy. Leo esticou-se para ela. Rafael deu um passo em frente sem pensar. Nora virou-se tão bruscamente que o movimento parou. Não o faça, disse ela. Ele olhou para a mão dela levantada entre eles. Sem o tocar, sem medo dele. Ele está a alcançar a fita, disse Rafael. Sim, ele pode cortar-se no alfinete. Então diga-me onde está o alfinete em vez de o diminuir. As palavras atingiram-no no centro do peito. O quê? A voz de Nora permaneceu baixa. Você continua a tentar acabar com a confusão. Ele está a tentar mostrar-lhe onde ela começa. Essa foi a viragem silenciosa antes de Rafael saber o suficiente para nomear. A sala pareceu inclinar-se para longe de todas as coisas que ele podia comandar. Dinheiro, homens, desculpas, flores de substituição, uma loja limpa, uma equipa assustada. Nada disso importava se o rapaz no balcão não estivesse a fazer uma cena, mas a desenhar um mapa. Rafael olhou para a fita. O alfinete está atrás, disse ele. Bom, diga-lhe. Ele encarou-a. Nora encarou-o de volta. Rafael virou-se para Leo. A sua voz parecia demasiado grande, por isso tornou-a menor. O alfinete está atrás da fita. Se o quiser tirar, continuou Rafael. Nora pode cortar a fita, você não tem de puxar. Leo olhou para Nora. Ela pegou numa tesoura floral, segurou-a fechada e colocou-a no balcão onde ele a pudesse ver. Você aponta, disse ela. Eu corto. Leo apontou para a fita preta. Nora cortou a fita. A fita soltou-se da urna e deslizou para o balcão. Leo pegou nela cuidadosamente, virou-a e empurrou-a para Rafael. Rafael olhou para baixo. Na parte inferior da fita, escondida onde nenhum convidado veria, um pequeno cartão de papel tinha sido grampeado. Não uma etiqueta de florista, não a caligrafia de Nora. Centro de mesa substituição de cliente aprovada por BM. Bianca Moretti. Não Bianca Belandi. Bianca assinara sob o seu nome de casada, o nome que usava em salas sociais, onde o luto Belandi se tornava uma oportunidade para ficar mais perto do poder. Rafael levantou o cartão. O rosto de Bianca mudou. Nora também. Ato 3. As flores erradas. Ninguém falou durante vários segundos depois de Rafael ler o cartão. A florista não se tornou dramática. Tornou-se cuidadosa. A chuva batia na janela da frente. O refrigerador zumbia. Em algum lugar na sala de trabalho, um balde assentou contra outro balde com um pequeno toque de plástico. Leo alinhou margaridas de papel ao lado das selvagens. Cada flor de papel virada num leve ângulo. Cada margarida real colocada abaixo dela como uma tradução. Rafael segurou o cartão entre 2 dedos. Explique, disse ele. Estava a olhar para Bianca. Bianca ergueu o queixo. Eu ajustei a encomenda. Por quê? Porque a lista original era inapropriada para um memorial formal. De quem o memorial? De Helena. Minha irmã, da família, disse Bianca. A palavra família fez o que ela quis que fizesse. Tentou fazer de Rafael uma opinião entre muitas. Tentou transformar o gosto da sua irmã num assunto de comissão. Tentou transformar o rapaz no balcão numa criança cujo luto podia ser gerido por adultos que usavam cinzento e encomendavam rosas brancas. Nora abriu a pasta da encomenda original. Rafael olhou para ela. Você tem a primeira lista.
A minha tia guarda tudo porque as encomendas de luto são caras e as pessoas mudam de ideias de forma desagradável. Bianca aproximou-se dela. Isso é privado. É uma fatura, disse Nora, não um diário. Puxou uma cópia de carbono amarela e colocou ao lado da fita rasgada. A encomenda original tinha sido escrita numa caligrafia mais antiga, provavelmente a de Rafael, embora ele não se lembrasse de a ter escrito. Reconheceu os pedidos. Margaridas selvagens, freze amarela, alecrim, miosotes, sem rosas brancas, sem lírios, sem cetim preto. Leo colocou a sua pequena mão plana na cópia amarela. Rafael teve de desviar o olhar por um segundo. Apenas um. Nora permitiu-lhe esse segundo sem comentários. Essa era uma lista emocional, disse Bianca. Parecia barata. Leo afastou as rosas brancas. A expressão de Nora não mudou, mas a temperatura da sua voz baixou. Cuidado. Bianca virou-se para ela. Você não conhece esta família. Não, disse Nora. Mas sei quando alguém chama as preferências de uma mulher morta baratas à frente do seu filho. Leo olhou para Nora. Rafael viu. Não era fala. Era melhor que fala porque foi escolhido. Bianca corou. Eu quis dizer os arranjos. Então diga arranjos. Rafael, disse Bianca, virando-se para ele. Isto é ridículo. O memorial é em 5 horas. Eu fiz a encomenda digna. Você fez a sua. Eu protegi a imagem da família de Margaridas, de parecer provinciano. A irmã de Rafael crescera acima de uma padaria, lutara contra 3 primos com uma vassoura quando tinha 9 anos e uma vez usou flores amarelas no cabelo num funeral porque a viúva odiava preto. Ela teria rido da palavra provinciano e depois usara como um insulto para os móveis. Saia, disse Rafael. Bianca piscou. Rafael, saia da loja. Você não pode estar a falar a sério. Você mudou as flores memoriais da minha irmã. Você viu o filho dela rasgá-las e chamou-lhe uma bagunça. Ele precisa de disciplina. Os dedos de Léo fecharam-se à volta da margarida de papel. Nora voltou a colocar-se entre Bianca e o balcão. Não o tornes o problema porque foste apanhada. Bianca olhou para Rafael como se esperasse que ele corrigisse Nora. Ele não o fez. Carlo, disse ele ao guarda mais alto. Leve Bianca para o carro. A boca de Bianca abriu-se. Você vai humilhar-me numa florista. Rafael olhou para as rosas brancas no chão. Você escolheu a sala. Carlo abriu a porta. Bianca saiu com a dignidade rígida de uma mulher que acreditava que a dignidade era postura e não comportamento. Quando a campainha deixou de tremer atrás dela, Leo colocou a margarida de papel por cima da cópia de carbono amarela. Nora suspirou suavemente. Disse ela. Agora sabemos, disse ela. Rafael olhou para os arranjos estragados. Você consegue arranjá-los? Não. A franqueza surpreendeu-o. Não, eu refaço-os. Qual é a diferença? Arranjar significa fingir que estes estavam quase certos. Refazer significa admitir que estavam errados. Rafael olhou para ela por um longo momento. Refaça-os. Preciso da sua lista original confirmada. Preciso de pagamento pelo trabalho, não pelo erro da Bianca. Preciso que os seus guardas parem de assustar o Dennis. Preciso que o Leo decida onde vão as margaridas de papel se ele quiser. E preciso que ninguém diga a palavra estragado outra vez na loja. Carlo, regressando da porta, olhou para Rafael de um homem a verificar se o sol mudara de direção. Mais alguma coisa? Perguntou Rafael. Café. Para quem? Para mim. O canto da sua boca moveu-se, feito, não de alguém num SUV preto, da padaria ao lado. Pequeno com natas, sem açúcar. Você é específico. Flores memoriais também são, Rafael olhou para Léo. Você quer as margaridas de papel nos arranjos? Léo não respondeu. Ninguém pressionou. Nora pegou numa bandeja rasa de madeira debaixo do balcão e colocou-a entre as margaridas de papel e as reais. Isto pode ser para escolhas, disse ela. Papel na bandeja significa sim. Papel no balcão significa ainda não. Papel na sua mão significa não. Leo olhou para ela. Ela não repetiu. Rafael notou isso também. Cada especialista que contratara repetia as instruções como se a repetição pudesse tornar-se compreensão à força. Nora deu a regra uma vez e confiou na criança para carregar. Leo colocou uma margarida de papel na bandeja. Depois outra. Depois colocou a terceira na sua mão e guardou-a. 2 sim, disse Nora. 1 não. Rafael não perguntou por quê. Essa restrição custou-lhe mais do que esperava.
Nora viu o custo e assentiu uma vez como se ele tivesse feito algo pequeno mas correto. Não deveria ter importado. Importou. Durante a hora seguinte, a florista tornou-se um tipo diferente de sala. Dennis varreu as pétalas de rosa branca sem fazer caretas. Carlo trouxe café da padaria e sentiu-se profundamente desconfortável a segurar uma bandeja de cartão entre os delfínios. Rafael tirou o casaco e ficou perto da prateleira de fita. Não era útil ainda, mas já não bloqueava o caminho de ninguém. Nora reconstruiu a primeira urna com margaridas, alecrim e miosotes. Depois entregou a Leo uma tigela rasa de quadrados de papel. Dobrado ou liso? Perguntou. Leo tocou num quadrado liso, depois apontou para as mãos dela. Dobrado por mim? Dobrado por você, ele bateu 2 vezes. Nora deu-lhe um quadrado. A sua primeira margarida de papel tinha 3 pétalas e um canto que se recusava a ficar para baixo. Nora não a arranjou. Colocou-a na bandeja ao lado da dela. Rafael tinha enfrentado negociações onde milhões dependiam de uma frase. Sentara-se através de ameaças com menos tensão do que sentiu ao observar o seu sobrinho a dobrar papel. Leo terminou a segunda flor, depois empurrou-a para Rafael. A loja parou de fingir que não estava a observar. Rafael olhou para Nora. Ela abanou a cabeça ligeiramente, sem palavras. Ele entendeu. Pegou na margarida de papel cuidadosamente, como se fosse mais pesada que ouro. Obrigado, disse ele. Leo olhou para a flor na mão de Rafael. Depois desviou o olhar, mas não antes de Rafael a ver. Ato 4. Ficar perto. Ao meio-dia, as flores originais pareciam que uma tempestade se tinha desculpado e depois decidido ajudar. Rosas brancas jaziam em baldes de rejeição, perto da porta dos fundos. Margaridas enchiam todas as superfícies abertas. Ramos de alecrim pendiam da prateleira de arame, porque Nora disse que o seu aroma precisava de ar. Freséis amarelas chegaram de um grossista que devia um favor à sua tia e a temia mais que o trânsito. A longa grinalda memorial tinha sido despojada até a base e reconstruída com flores selvagens que pareciam menos uma declaração pública e mais alguém que se lembrara da mulher. Rafael nunca tinha trabalhado numa florista antes. Descobriu que caules eram mais complicados que facas. Não assim, disse Nora pela 4ª vez. Ele olhou para o alecrim na sua mão. É uma planta. É uma planta quebradiça. E você está a segurá-la como uma confissão. Carlo virou-se rapidamente. Rafael olhou para ele. Precisa de alguma coisa? Não, senhor. Você está a sorrir. Não, senhor. Nora estendeu-se sobre o balcão e corrigiu a pegada de Rafael com 2 dedos contra o caule do alecrim. Ela não pareceu aperceber-se do que o toque fez à sala. Rafael apercebeu-se. Os seus dedos estavam frios dos baldes de água. O seu toque era prático, breve e desinteressado do facto de que a maioria das pessoas evitava tocá-lo sem permissão. Não foi descuidado. Foi trabalho que o tornou pior. Solta, disse ela. Você não está a ganhar contra isso. Eu ganho contra a maioria das coisas. Que cansativo. Carlo fez um som no seu café. Rafael quase sorriu. Você acha a vitória cansativa. Eu acho homens que precisam que cada pequena tarefa se renda muito cansativo. Você corrige todos os clientes assim, só os que ameaçam ervas. Leo sentou-se num banquinho baixo perto do balcão com a bandeja rasa à sua frente. Tinha dobrado 6 margaridas de papel. 2 estavam no canto de sim. Uma permaneceu na sua mão. 3 estavam alinhadas ao longo da borda da bandeja, numa categoria que Nora não nomeara, porque aprendera o suficiente para não nomear coisas demasiado cedo. O rapaz não falara. Ninguém lhe pedira. Rafael ficava perto o suficiente para ver as dobras de papel o suficiente longe para não o sombrear. Essa distância parecia antinatural. Cada instinto dizia-lhe para estar mais perto, para guardar, para corrigir o ângulo da tesoura, para parar o pequeno erro antes que se tornasse frustração. Nora viu a mão dele mexer-se. Espere, disse ela. Rafael parou. Ele está prestes a escolher. A dobra está errada. Talvez ele a queira errada. Por quê? Porque é dele. Leo pressionou a pétala torta com o polegar e colocou a margarida no canto de sim. Rafael soltou um suspiro que não pretendia prender. Nora apoiou a anca no balcão e olhou para ele. Você vê, eu vejo que não entendo de flores. Bom começo. Aquilo não foi humildade. Foi adjacente.
Ele olhou para ela então, realmente olhou, e ela não recuou. Pó de pólen numa bochecha. O seu avental estava manchado de verde. Um pedaço de papel agarrava-se à sua manga. Ela estivera a dar ordens a um chefe da máfia durante 2 horas e parecia principalmente aborrecida porque ele lhe dava mal com o alecrim. Nora, disse ele. Sim, ensine-me a ficar perto sem o diminuir. A loja amoleceu à volta da questão, não porque o perigo desapareceu. Rafael Belandi ainda era quem era. Os seus homens ainda estavam à porta. O seu telefone ainda vibrava com chamadas de parentes que descobriram que Bianca fora enviada para longe de uma florista. O memorial ainda esperava 5 horas à frente, mas a própria questão era diferente de todos os comandos que ele dera naquela manhã. Nora considerou-o. Fique onde ele possa ver os seus sapatos, disse ela. Rafael olhou para baixo. Não o seu rosto, não as suas mãos. Sapatos. As crianças seguem a distância embaixo antes de seguirem a expressão em cima. Ele moveu-se 2 polegadas para trás. Mais. Ele moveu-se novamente. Agora vire o seu corpo de lado. Por quê? De frente. Adultos parecem paredes. Ele virou-se. Mãos visíveis. Vazia se possível. Rafael pousou o alecrim. Leo olhou para os seus sapatos, depois para a bandeja. Não celebre isso, disse Nora. Eu não estava. Os seus ombros estavam. Ele quase negou, mas ela saberia. Mais alguma coisa? Perguntou ele. Dê uma frase, depois espere. Por quanto tempo? Mais tempo do que você gosta. A cara de Carlos tornara-se um estudo de contenção. Rafael ignorou-o e olhou para Leo. Uma frase. Que frase? Passara 11 semanas rodeado de especialistas que lhe davam guiões. Pergunte como se sente, ofereça escolhas. Reflita a linguagem. Narre a sala. Nenhum deles funcionara porque cada guiã soava a um adulto a tentar destrancar uma porta para o seu próprio alívio. Rafael olhou para a margarida de papel na sua mão. Lembro-me que a sua mãe odiava rosas brancas, disse ele. Os dedos de Leo pararam. A sala prendeu a respiração. Rafael esperou mais tempo do que gostava, mais tempo do que o orgulho gostava, mais tempo do que o medo gostava. Leo pegou na margarida de papel que tinha guardado na mão e colocou ao lado da cópia de carbono amarela original. Os olhos de Nora baixaram por um segundo. Rafael não se moveu. É aí que vai? Perguntou ele. Leo bateu uma vez. Nora olhou para Rafael e murmurou, bom. O elogio foi minúsculo. Ele sentiu o mesmo assim. Por volta da 10, a encomenda memorial de substituição começou a tomar forma. 2 urnas para a entrada feitas de alecrim, margaridas selvagens, frésia amarela e miosotes. Uma grinalda de mesa com margaridas de papel enfiadas na folhagem nos intervalos escolhidos por Léo. Arranjos menores sem rosas brancas, sem lírios, sem cetim preto. A fita branca rasgada fora cortada em tiras curtas e atada à volta das margaridas de papel. Não escondidas, não dominantes. Um lembrete de que a encomenda errada fora desfeita antes que a certa pudesse existir. Rafael pegou numa tira. Isto fica. Se Leo a deixar na bandeja, está rasgada. Tal como amanhã, você faz tudo soar intencional. Não, eu abro espaço para o que já aconteceu. Essa frase ficou com ele. A substituta de Bianca, um primo chamado Paulo, chegou a 120 com 3 membros da equipa da família e um rosto arranjado para o comando. Deu uma olhada às flores selvagens e franziu o sobrolho. Não, disse ele. A mão de Léo fechou-se à volta de um quadrado de papel. Nora moveu-se antes de Rafael. Caminhou para a frente do balcão e ficou com uma tesoura floral numa mão. Não levantada, não ameaçadora, simplesmente visível. Boa tarde, disse ela. A recolha é Astri. Paulo encarou-a. Estas não são as flores aprovadas. Correto. A família aprovou branco. A família cometeu um erro. E quem decidiu isso? Leo colocou uma margarida de papel na bandeja. Nora olhou para ela, depois para Paulo. Para quem é o memorial? Helena está morta. A voz de Rafael veio de trás de Nora. Cuidado. Paulo viu então e ajustou o tom. Rafael, compreendo que esta manhã tem sido emocional, mas a família tem padrões. Minha irmã tinha preferências. Preferências não são protocolo. Hoje são. Os olhos de Paulo passaram de Rafael para Nora, depois para Léo. Você está a deixar uma criança e uma florista ditarem um memorial Belandi. O papel de Léo amarrotou ligeiramente. A expressão de Nora permaneceu calma. Não, não.
A criança está a comunicar, a florista está a traduzir. O tio está a decidir se ama com precisão suficiente para ouvir. Carlo olhou para o teto como se a oração pudesse salvá-lo de reagir. Paulo corou. Quem você pensa que é? A pessoa que tem o seu recibo de recolha. Rafael deu um passo ao lado de Nora. Não à frente. Ao lado, disse ele a Paulo. Você dirá a todos que as flores memoriais estão a ser refeitas, de acordo com a encomenda original de Helena. Eles vão objetar. Deixe-os. Eles vão dizer que você está a mimar o rapaz. Leo olhou para baixo. Rafael fez-se esperar até que o rapaz pudesse ver os seus sapatos. Então disse, eles podem dizer-me a mim. Leo olhou para a margarida de papel na mão de Rafael. Nora notou. Claro que notou. Paulo tentou mais uma vez. Isto parecerá informal. Rafael pegou na cópia amarela da encomenda e estendeu-a. Parecerá a minha irmã. Isso acabou a discussão. Ato 5. O memorial que não o diminuiu. O jantar memorial Belandi realizou-se numa sala privada acima de um antigo restaurante italiano perto do rio. Nora não tinha intenção de comparecer. Planeava entregar os arranjos, verificar a colocação, recolher o recibo assinado e regressar a Vale Flowers, antes que a sua tia descobrisse que 3 faturas tinham sido reescritas, 2 baldes tinham rachado e Dennis prometera acidentalmente a uma noiva que as ervilhas eram emocionalmente pouco confiáveis. Rafael mudou esse plano ao ficar ao lado da carrinha de entregas e dizer, entre. Nora olhou para ele por cima de um braço cheio de margaridas. Aquilo soava uma ordem. Ele parou. Ela esperou. Carlo, a segurar uma urna do tamanho de uma criança pequena, encarou muito fixamente o toldo do restaurante. Rafael corrigiu-se. Você virá lá para dentro para a colocação? Para a colocação? Não para a política familiar. Não desejaria isso a ninguém. Você é parente deles. Não por escolha. Ela quase sorriu. Ele viu isso. Isso estava a tornar-se um problema. Lá dentro, a sala tinha sido preparada com toalhas brancas, cadeiras de madeira escura e janelas altas com vista para a rua molhada pela chuva. Sem as flores, parecia cara e vazia. Com a encomenda original da Bianca, teria parecido todo o luto formal que o dinheiro pudesse comprar. Nora e Dennis colocaram a grinalda de flores selvagens ao longo da mesa central. As margaridas de papel mudaram a sala imediatamente. Não eram perfeitas. Esse era o ponto. Algumas tinham pétalas desiguais, algumas inclinavam-se. Uma tinha uma tira de fita rasgada atada à volta do centro, porque Léo insistira com uma batida e um olhar que pertencia ali. As margaridas reais e o alecrim deram-lhes contexto, fazendo as flores de papel parecerem menos artesanato e mais uma linguagem que alguém finalmente decidira respeitar. Léo entrou atrás de Rafael, parou à porta. Nora afastou-se da mesa, dando-lhe um caminho claro sem fazer o caminho parecer um teste. Você pode olhar daí, disse ela. Bianca, já sentada na extremidade mais distante num vestido preto e dignidade ferida, sussurrou algo a Paulo. Nora não ouviu as palavras, mas viu os ombros de Léo levantarem-se. Rafael também os viu, virou o corpo de lado, mãos visíveis. Você não tem de entrar, disse ele. Léo olhou para Grinalda. Depois caminhou até a mesa. Ninguém aplaudiu. Nora agradeceu silenciosamente a todos os adultos na sala por terem tido bom senso. Léo tocou numa margarida de papel perto do centro, depois moveu-a 3 polegadas para a esquerda. Ajustou um ramo de alecrim. Removeu um ramo de frésia e colocou-o ao lado de uma fotografia emoldurada da sua mãe. A fotografia fora escolhida pela família. Formal, bonita. Helena Belandi em seda preta, parecendo a ideia de outra pessoa para amanhã. Léo olhou para ela por muito tempo. Depois pegou na margarida de papel do seu bolso, aquela que guardara toda a manhã, e colocou-a contra a moldura. O rosto de Rafael mudou. Nora desviou o olhar porque alguns momentos precisavam de privacidade, mesmo em salas públicas. Bianca não. Parece infantil, disse ela. A frase mal entrara no ar antes de Rafael se virar. Nora também se moveu, mas ele falou primeiro. Bom, Bianca piscou. Com licença. Ele é uma criança, disse Rafael. O seu luto tem permissão para se parecer com ele. A sala ficou silenciosa. Léo não se virou, mas a sua mão permaneceu na moldura. Nora sentiu algo no peito soltar-se, não porque Rafael defendera o rapaz. Esperara que ele aprendesse isso, porque não o fizera com uma ameaça.
Não encolher a sala para provar a sua proteção. Ampliar o espaço da criança. Isso era mais difícil. Convidados chegaram em ondas depois disso. Alguns hesitaram com as flores selvagens. Alguns sussurraram sobre as margaridas de papel. Uma tia idosa tocou no alecrim e começou a chorar silenciosamente, embora Nora fingisse cuidadosamente não ver. Um primo disse que Helena costumava levar margaridas para jogos de cartas. Um ex-motorista riu-se ao ver a frese amarela e disse a Rafael que a sua irmã o tinha subornado uma vez com flores de posto de gasolina para lhe ensinar a mudar de velocidade. A sala começou a lembrar a mulher real, não a versão formal, a real. Nora permaneceu perto da porta de serviço porque a grinalda precisava de correção ocasional e porque Leo continuava a olhar para ela quando os adultos se aproximavam demasiado da mesa. Ela nunca acenou para ele vir. Simplesmente permaneceu visível. Rafael veio ficar ao lado dela a meio do jantar. Você devia comer, disse ele. Estou a trabalhar. Você já disse isso antes. Continua a ser verdade. Há sempre comida em salas onde a equipe de serviço não pode sentar-se. Ele olhou para ela. Ela percebeu tarde demais que dissera mais do que pretendia. Nora, não compre o restaurante. A boca dele fechou-se. Eu vi o pensamento. Foi um pensamento pequeno, disse ela. Tinha um carro preto anexado. Tudo bem. Se você quer que a equipa coma, pergunte ao gerente onde eles comem. Ele olhou para o corredor de serviço e depois escutou sem ameaçar ninguém. Você remove muitas ferramentas. Deixo-as úteis. Ele considerou aquilo e depois foi falar com o gerente do restaurante, um homem nervoso com uma gravata prateada. Nora observou a conversa deles da porta. Rafael mantinha as mãos visíveis. Não pairava, embora não soubesse como não parecer imponente. O gerente apontou para as escadas de serviço. Rafael assentiu, regressou e não disse nada por um momento. Eles comem depois da meia-noite, disse ele. Este é um jantar cedo. Sim, e a cozinha está a enviar pratos para baixo agora sem ameaças. Eu usei o seu nome. Isso não é melhor. Eu disse que a florista perguntou. Nora olhou-o fixamente. Rafael pareceu quase satisfeito consigo mesmo. Funcionou. Você é impossível. Adjacente a útil. Não roube as minhas palavras para sua própria defesa. Os seus olhos aqueceram. Demasiado tarde. Algo passou entre eles, silencioso e nada seguro. Nora estivera ciente dele o dia todo. Claro que sim, uma mulher teria de ser mobiliário. Não estar ciente de Rafael Belandi numa sala. Mas consciência era uma coisa, atração era outra, e atração por um homem que podia virar qualquer sala com uma frase era uma má estratégia de carreira. Olhou de volta para a mesa. O seu sobrinho moveu a frésia, disse ela. Rafael seguiu seu olhar. Isso é dele. Isso não é uma resposta. É a única resposta que importa. Leo colocara frésias amarelas à volta da fotografia da sua mãe em arcos desiguais, como luz do sol desenhada por alguém que confiava mais em papel do que em palavras. Vários parentes deixaram de criticar o arranjo porque outros convidados agora contavam histórias que faziam as rosas brancas parecer absurdas. Bianca saiu antes da sobremesa. Ninguém a impediu. Quando o jantar terminou, Rafael não fez um discurso. Ficou perto da mesa e agradeceu a todos por se lembrarem da sua irmã como ela fora. Depois olhou para Léo. As margaridas de papel ficam com a fotografia, disse ele. A menos que você as queira em outro lugar. Léo olhou para Nora. Ela abanou a cabeça uma vez. Não é minha escolha. Léo pegou numa margarida de papel da grinalda e colocou-a na mão de Rafael. A sala viu. Rafael olhou para ela. Para mim, bateu Léo uma vez. Rafael fechou os dedos à volta da flor de papel cuidadosamente. Ele não chorou. Não puxou o rapaz para perto. Não pediu mais. Simplesmente disse, obrigado. Nora soube então que ele compreendera mais do que esperara. Isso também se estava a tornar um problema. Ato 6, papel primeiro. A Veil Flowers fechou às 9 naquela noite, embora a luz se mantivesse acesa até depois das 10. Nora regressou com Dennis e os baldes de entrega vazios, esperando que a sua tia ligasse, gritasse, elogiasse, ou tudo isso numa só respiração. Em vez disso, encontrou a loja silenciosa, a sala de trabalho varrida, as rosas brancas estragadas desaparecidas e um saco de papel da padaria no balcão com o seu nome escrito nele.
Pequeno café, natas, sem açúcar. Ao lado dele, repousava uma margarida de papel dobrada de papel de carta creme. Nora olhou fixamente para ela. Dennis inclinou-se sobre o seu ombro. Isso é ou romântico ou evidência. Vá para casa. Posso contar à sua tia se valoriza a sua peça restante? Não. Ele sorriu e saiu pela porta dos fundos. Nora pegou na margarida de papel. Era horrível. Dobras a mais. Uma pétala rasgada no canto. O centro esmagado demasiado apertado. Parecia que um homem perigoso tentara derrotar papel de escritório à força e perdera honrosamente. Ela sorriu antes que pudesse impedir. A campainha da porta soou. Rafael estava do lado de fora da porta de vidro no seu casaco preto, sem guardas dentro da loja. Um SUV preto esperava na berma da estrada e Carlos estava no banco do condutor a fingir que não estava a observar. Nora destrancou a porta, mas não a abriu totalmente. Estamos fechados. Eu sei. Então isto é invasão com boas maneiras. Eu trouxe café. Você enviou café. Eu trouxe um pedido de desculpas. Ela olhou para a margarida de papel na sua mão. Pelo primeiro. Pelos primeiros. Os outros pioraram. Houve outros. Carlo foi obrigado a guardar silêncio. Ela abriu a porta. Rafael entrou e tirou o casaco, não porque planeasse ficar, mas porque aprendera que a loja não gostava de preto a pingar perto das ranúnculos. Pendurou-o no gancho junto à porta sem que lhe dissessem. Nora notou. Ele notou o que ela notava. Progresso? Perguntou ele. Adjacente. A sua boca curvou-se. A loja parecia diferente à noite. As flores tornaram-se formas primeiro, cores em segundo. O refrigerador zumbia suavemente. A chuva brilhava nas janelas. A margarida de papel entre os dedos de Nora parecia mais brilhante do que tinha direito a ser. Como está Leo? Perguntou ela. A dormir. Bom, com 3 margaridas de papel na sua mesinha de cabeceira e uma debaixo do travesseiro. A garganta de Nora apertou-se. Ele escolheu isso. Sim, depois. Bom, Rafael ficou perto do balcão de trabalho, mas não entrou no espaço dela. Olhou para mim antes de dormir. Isso soa pequeno para pessoas que não sabem melhor. Não pareceu pequeno. Não foi. Ele olhou para o cesto de restos. A prateleira de fitas, os baldes vazios à espera de serem lavados. Eu queria agradecer-lhe sem comprar nada que você não me pediu para comprar. Esse é um começo promissor. Eu também queria convidá-la para jantar. Ela devia tê-lo esperado. Ela não o fez porque homens como Rafael geralmente não pediam tão diretamente. Eles arranjavam, convocavam, convidavam de formas que não deixavam um caminho limpo para a recusa. Ele estava numa florista depois do fecho, mãos visíveis, expressão controlada mas não armada, e perguntou. Jantar? Repetiu Nora. Sim, com guardas, não à mesa, sala privada. Não, local caro onde todos olham, sua escolha. Não comprar o restaurante se o empregado de mesa a incomodar. Vocês todos continuam a fazer essa regra, talvez examine por quê. O seu quase sorriso apareceu e desapareceu. Não comprar o restaurante. Não me pedir para consertar, Léo. O sorriso Não, eu quero dizer. Eu também. Eu posso ajudar com flores, passos, salas, escolhas. Eu não posso tornar-me o lugar onde você coloca todo o seu medo por ele. Rafael absorveu isso sem se defender. Tornou-o mais perigoso de uma forma mais silenciosa. O que posso perguntar? Disse ele. Pergunte-me para jantar. Eu fiz. Então espere pela resposta. Ele esperou. Nora fê-lo esperar mais tempo do que o necessário, em parte porque ela precisava de saber que ele podia, e em parte porque o seu coração se tornara tolo o suficiente para gostar da sua restrição. Sim, disse ela finalmente. O seu alívio foi pequeno, mas visível. Amanhã, demasiado cedo, sexta-feira. Eu trabalho até tarde. Sábado, talvez. Essa é uma palavra talvez. Sábado, talvez. Ele olhou para a margarida de papel na sua mão. Posso ter uma aula antes de ir? Em dobrar. Em não a esmagar. Ela devia ter dito não, era tarde. Ela estava cansada. E a sua proximidade fazia algo ao ar que tornava os pensamentos práticos mais difíceis de manter. Em vez disso, pegou num quadrado de papel de embalagem do cesto de restos e colocou-o no balcão. Primeiro papel, disse ela. Ele aproximou-se, não muito perto. Ela demonstrou a primeira dobra. Ele copiou-a mal. Ela corrigiu a sua mão tocando com 2 dedos na borda do papel, não na sua pele. Na segunda dobra,
Ele esperou pelo seu aceno antes de pressionar. Você está a pensar nisso como um comando, disse ela. Dobrar não é uma sequência de comandos? É uma sequência de convites para o papel para ganhar forma. Você fala com flores e papel como se eles tivessem opiniões. Eles têm. Você simplesmente está habituado a recusas mais altas. Ele olhou para ela então, e o humor entre eles afinou-se para algo mais quente. E você? Perguntou ele. Eu tenho muitas opiniões, eu notei. Bom, você vai dizer-me quando eu dobrar errado? Sempre. E quando eu ficar muito perto? Sim. E quando eu tentar comprar a cadeira, especialmente então. A margarida de papel tomou forma lentamente. Ainda estava torta, ainda demasiado apertada no centro, mas era melhor do que aquela que ele trouxera. Nora colocou-a ao lado da sua primeira tentativa. Aí está, disse ela, menos derrotada. Autoelogio. Conquistado. Ele olhou para as duas flores de papel. Qual devo dar ao Leo? Nenhuma. Aquilo surpreendeu-o. Por quê? Você guarda a má. Dele é que aprendeu a esperar por. Rafael olhou para ela por um longo momento. Isso parece mais do que papel. A maioria das coisas é. A loja parecia muito... Lá fora, Carlos mexeu-se no SUV e depois, muito obviamente, desviou o olhar. Rafael viu Nora ver Rafael ver. Nenhum deles mencionou isso. Nora, disse ele, sim, posso beijá-la? A questão mudou a sala. Não a tornou menor. Foi por isso que ela não recuou. Ela estudou-o. O homem perigoso com mãos cuidadosas. O tio que aprendera a ficar de lado. O chefe da máfia que fora mandado embora numa florista e regressara com terríveis margaridas de papel em vez de punição. Não hoje à noite, disse ela. Algo cintilou no seu rosto, não raiva. Vontade verificada por respeito. Tudo bem, assim tão fácil? Não, ela sorriu. Ele viu sábado, talvez, disse ela. Os seus olhos aqueceram. Sábado, talvez. 3 meses depois, a Veil Flowers mantinha uma tigela de quadrados de papel ao lado do registro. Nenhum sinal a explicava. Nora detestava sinais que transformavam cuidado em performance. Os clientes habituais aprenderam que a tigela era para mãos ansiosas, crianças nervosas, adultos enlutados, noivas que precisavam de algo para fazer antes de as mães chegarem, e um chefe da máfia que vinha todos os sábados à hora de fechar com café e dobrava margaridas terríveis até melhorar. Rafael melhorou lentamente. Ele ainda pressionava demasiado quando estava cansado. Ele ainda queria arranjar uma dobra antes de perceber por que se formara. Ele ainda olhava para Nora sempre que Leo colocava uma flor num lugar inesperado. E ela ainda lhe dava o mesmo olhar de volta. Espere. Leo falou eventualmente, mas não porque alguém o exigisse, e não num milagre súbito que fazia os adultos congratularem-se. A primeira palavra veio 6 semanas depois do memorial. Enquanto ele e Rafael estavam sentados ao balcão de trabalho de Nora, a dobrar papel, Rafael esmagara uma pétala como um homem a perder uma guerra. Leo empurrou uma dobra melhor para ele e disse muito suavemente, solta. Rafael ficou imóvel. Nora, atrás do balcão, não celebrou, não suspirou, não transformou a palavra num troféu, apenas disse, boa instrução. Leo voltou ao seu papel. Rafael encarou a pequena Margarida até os seus olhos brilharem com algo que ele se recusou a deixar cair à frente do rapaz. Mais tarde, no beco atrás da loja, ele ficou com ambas as mãos apoiadas na parede de tijolos e respirou como um homem que sobrevivera a uma sala sem tentar possuí-la. Nora ficou ao lado dele, sem tocar, perto o suficiente para ser escolhida. Você portou-se bem, disse ela. Eu não fiz nada. Exatamente. Ele riu uma vez, quebrado e silencioso. Você faz da restrição um som heróico. Às vezes é. Naquela noite ele perguntou novamente se podia beijá-la. Ela disse que sim. O beijo aconteceu debaixo do toldo traseiro enquanto a chuva batia no metal por cima deles e a loja cheirava a caules molhados e papel. Rafael tocou-lhe na bochecha com o cuidado de um homem que entendia que permissão não era uma porta arrombada, mas um quarto em que se entrava com as luzes acesas. Nora beijou-o de volta com ambas as mãos no seu casaco, não porque ele precisasse de ser contido, mas porque o escolhera com a mesma firmeza com que escolhia caules de flores, fitas e salas. Ele fez um som baixo contra a boca dela. Ela sorriu. Demasiado perto? Perguntou ele. Não, demasiado.
Ainda não. Sábado talvez melhorou. Não te sintas presunçoso. Demasiado tarde. Ela beijou-o novamente por isso, em parte como recompensa, em grande parte como correção. A margarida de papel do primeiro dia permaneceu na prateleira atrás do balcão, achatada um pouco pelo tempo, as suas pétalas desiguais unidas por uma tira rasgada de fita de ramo branca. Leo colocara lá ele mesmo na categoria, que significava sim. Os clientes perguntavam por vezes se estava à venda. Nora dizia sempre que não. Rafael perguntou uma vez que preço ela lhe daria se tivesse de. Nora olhou para Margarida, depois para o homem que aprendera a ficar de lado, esperar mais tempo do que o orgulho gostava, e perguntar antes de transformar-o em ação. Mais do que você pode pagar, disse ela. Ele aceitou isso sem ofensa. Progresso. No primeiro aniversário do memorial de Helena Bundy, Leo entrou na Vale Flowers carregando uma pequena caixa de margaridas de papel que ele dobrara sozinho. Algumas estavam tortas, algumas estavam quase perfeitas. Uma fora feita de um canto das antigas notas de reunião de Rafael, com tinta preta ainda visível ao longo da pétala. Nora colocou-as numa bandeja e perguntou, primeiro papel? Leo abanou a cabeça, pegou numa margarida real do balde, colocou ao lado das de papel e olhou para Rafael. Ambos, disse ele. Rafael fechou os olhos por um segundo, só um. Depois abriu-os e olhou para Nora. Ela assentiu. Ambos papel e real, silêncio e palavras, luto e jantar, poder e paciência. Uma fita rasgada e uma flor que alguém fez à mão porque a sala, finalmente, ficara silenciosa o suficiente para notar o que uma criança estivera a dizer o tempo todo. Rafael pegou na pior margarida de papel da caixa. Esta é minha, disse ele. Leo quase sorriu. Nora viu isso. Ela não celebrou demasiado alto. Apenas pegou noutro quadrado de papel de embalagem e colocou-o no balcão entre eles. De novo? Perguntou ela. Rafael bateu uma vez também. Um adulto a aprender a linguagem de uma criança sem a roubar. Nora dobrou o primeiro canto. Primeiro papel, depois real. E na pequena e brilhante florista, onde um ramo estragado se tornara um mapa, o homem mais perigoso de Chicago esperou pela próxima dobra.